no sistema feito através do MEC SISU, as unidades da Unesp, elas vão ser unidades aplicadoras. A gente não vai fazer a gestão das inscrições. As inscrições vão ser feitas pelo portal do MEC. Então, assim que as inscrições estiverem abertas, né, vai ser enviado um informativo e vocês vão poder fazer as inscrições. Tá? Dito isso, a gente vai oferecer um número X de vagas. Aqui no campus vão ser, pela primeira vez que a gente está fazendo, até como teste, todo o procedimento que existe de distribuição das salas, a gente não pode oferecer um número limitado, vão ser 40 vagas que a gente vai estar oferecendo. No entanto, todos os alunos técnicos da Unesp e docentes, desde que tenham um registro acadêmico e uma matrícula vigente, podem escolher qualquer outra unidade da Unesp para fazer o teste, desde que haja disponibilidade de vagas. Tá? Eu já falei com a pró-reitoria da EX, a gente está fechando 2 datas aqui no campo, que ela disse que ela podia divulgar essas datas, apesar das inscrições não estarem abertas ainda. É dia 3 de junho e dia 17 de junho. Tá? Inicialmente está propondo essas 2 datas. Não está ainda confirmado, porque depende de todo o processo do sistema do MEC, que é independente do nosso controle. Então, pode ser que sofra alguma alteração. A princípio, a gente está fechando essas 2 datas. Assim que ficar aberto o sistema, vão ser divulgados que as matrículas já estão abertas e não tem, assim, nenhuma restrição de quem está em primeiro ano, no último ano, quem é técnico docente, por ordem de chegada. Quem vai chegar primeiro faz a inscrição e consegue segurar a vaga. Tá? Esses são mais ou menos os procedimentos gerais. Eu vou passar uma lista de atendência, porque a Alex pediu que vai emitir certificados para quem participar da conferência, que é importante até para vocês, então não deu tempo de fazer isso online. Eu vou passar uma lista, vocês assinem o nome legítimo, o número de matrícula que souber, tá? E vai ser emitido certificado para vocês depois, tá bom? Vou passar para o Paulo, depois vai ser também para Obrigada. Pessoal, boa tarde. Vocês acham que faz o microfone? Dá para ouvir minha voz? Então, a gente vai falar um pouquinho de testes. Aí eu pergunto para vocês, o que é um teste? Coisa tão simples e tão complexa ao mesmo tempo, né? O que seria o teste? Uma sugestão, eu quero ninguém dormir, vocês almoçaram agora, então vamos interagir. Uma sugestão? Mais alguma coisa? Então eu peguei aqui uma definição de dicionário, tá aí. O termo teste corresponde ao idioma inglês. Vocês sabiam que havia no inglês o termo teste? E a gente aqui no Brasil a gente usa de uma forma bem abrangente para falar de avaliações no modo geral. Tá? Eu vou perguntar para vocês uma outra coisinha. Quais são os tipos de teste que vocês conhecem? Teste físico, ok. Vamos lá, coloquei um exemplo aqui. Vocês ouviram falar de testes psicológicos, né? Alguém já fez aquele famoso teste de desenhar uma árvore? Nunca já fez desenhar uma árvore, colocar raiz quer dizer isso, colocar não sei o que quer dizer aquilo, colocar fruta. Então, é um tipo de teste. Mais um tipo. Teste de vocação. Não sei se ele se aplica hoje em dia, professores. Existe ainda? Cursinho, né? Teste de vocação. Testes práticos, né? Teste físico, teste de autoescola, mas eu quero falar de um teste especial, um teste específico, que é o teste padronizado, ou Standardized Tests. Ouviram falar já? Quem fez o Enem aqui? É um teste padronizado, o Enem, ok? Então o teste padronizado nada mais é que um teste aplicado dentro das mesmas condições, apesar de estar em locais diferentes, ok? Então, o teste padronizado, geralmente, ele tem esse formato aqui, ok? Pintar as bolinhas, tal, alternativas, ok? Então, a gente vai falar, né, um pouquinho dos testes padronizados, que o TOEFL é um tipo de teste padronizado. Então, o TOEFL aplicado aqui no Brasil, tá, ele vai ser aplicado dentro das mesmas condições, tá, de testagem em qualquer lugar do mundo, ok? Então, os testes padronizados, geralmente, eles são usados para admissão em algum processo seletivo, universidade, aqui no caso do vestibular, o Enem, ok? No caso do TOEFL, universidades no exterior, ok? Admissão também em processo de pós-graduação, ok? Ou admissão em validação em empresas, ok? E eu, né, e o meu colega ali, o Edson, trabalhamos, né, para ETS. Alguém ouviu falar da
TOEIC, que também é um exame de proficiência em inglês, que é um teste padronizado também, ok? E eles acreditam que desenvolvendo testes através de pesquisa e rigorosos padrões de qualidade, eles oferecem uma oportunidade equalitária para todas as pessoas que prestam os testes e justas, ok? Então, vamos lá. Então, como é que a ETS aborda os testes padronizados? Então, quando eles pesquisam, né, a maior instituição de pesquisa educacional do mundo, então eles pesquisam para medir com precisão o conhecimento, no caso da ETS, idioma inglês, né, dos candidatos que fazem o teste dentro das mesmas circunstâncias de testagem, ok? Então, eles tentam sempre, por exemplo, no teste da ETS, nunca vai ter nenhuma questão voltada, seja ofensiva a qualquer cultura mundial. Eles têm cuidado com relação a isso. Então, eles fazem o teste, eles vão verificar o teste para detectar qualquer questão injusta ou que seja ofensiva para uma cultura. Ok? E nós, eu sou da Mastertest, e aqui no Brasil, a Mastertest é a empresa que representa a ETS no Brasil para os exames TOEFL ITP. Ok? Então, nós somos os distribuidores mestres aqui no Brasil, ou seja, todos os testes TOEFL, ITP e TOEIC aplicados no Brasil, eles vêm através da gente, ok? Então vamos lá. Alguns fatos do TOEFL, ok? O primeiro teste TOEFL foi aplicado em 1964, lá em Washington, ok? Em 64 e 2008 foram aplicados 24 milhões de testes, bastante, né? Pensou? Ok? Em 2005, o TOEFL IBT, que é o teste feito pela internet, foi aplicado, tá? Foi instituído, né? Porque precisava se modernizar. E o TOEFL ITP, hoje em dia, é o exame utilizado pelo Programa de Idiomas Sem Fronteiras do governo federal, ok? Então, falando um pouquinho dos dois exames, tá? O TOEFL ITP, que é o meu foco, ele tem 140 questões, tá? Ele está dividido entre 50 questões de listening, okay? 40 questões de written structure, ele não tem escrita, ele não tem composição, ele não tem redação, tá? Toda a parte de escrita dele vai ser avaliada dentro da segunda sessão, que é structure and written expression, ok? E a terceira sessão é reading comprehension, que vai ter já também avaliar o vocabulário, tá? O vocabulário é interessante, que ele vai estar sempre dentro do contexto. Vocês não vão ter que responder questões de uma palavra isolada, ok? Ela vai estar contextualizada dentro de um texto, ok? O tempo de aplicação do teste é de 115 minutos, ok? Para responder as 140 questões. E a pontuação varia de 310 até 677 pontos, ok? Mas o tempo é curto, dá tempo, ok? Vocês conseguem fazer com certeza. O TOEFL IBT, ele vai explicar melhor, tá? Ele tem aí, ele tem uma pontuação que varia de 0 até 120 pontos, e tem aí as questões, né? No reading, vai de 36 até 56 questões, okay? No listening, de 34 a 51 questões, no speaking você tem 6 tarefas, e no writing são 2 tarefas, ou seja, 2 composições, ok? Então vamos lá. O TOEFL ITP, por que a gente vai usar o TOEFL ITP? Para entrar, né, nivelar, né, um ingresso de sistema de ensino de idiomas, ok? Vai fazer um curso nos Estados Unidos, algumas escolas lá, eles usam o TOEFL ITP como um teste de nivelamento, ok? Dentro de algumas escolas, eles usam o TOEFL ITP para monitorar o progresso de vocês também, ver se vocês estão realmente aprendendo. Então, dentro de algumas escolas, utiliza a pontuação para saber se vocês atingiram o nível desejado, ok? Exame final também de curso de idiomas, algumas escolas aqui no Brasil utilizam o TOEFL ITP como o exame de saída do curso, ok? E admissões em alguns cursos de pós-graduação aqui no Brasil, o TOEFL ITP é o exame que é utilizado para vocês poderem ingressar no programa, ok? E também algumas bolsas no exterior. Mas qual é o exame melhor que eu tenho que fazer? Qual é o mais completo? Qual é o exame que eu devo fazer? Cada universidade no exterior tem os seus critérios de admissão. Então eu não posso falar, faça esse exame, faça aquele exame que eles vão aceitar, porque eu não sei. Então, na dúvida, muita gente procura a gente na Mastertest e fala assim, eu quero
proficiência para entrar numa faculdade. Qual que eu faço? Não sei. Entre em contato com a faculdade, olha no site, vê qual é o exame que ele aceita, para o curso que vocês querem fazer, para vocês fazerem o exame correto. Ok? O TOEFL IBT, ok? Aqueles alunos que querem fazer uma High Education nos Estados Unidos, geralmente eles pedem esse exame, tá? Em conteúdos, em exames de cursos mais longos do que o ITP, ok? Admissões e conclusões em programas de aprendizado de línguas inglesas no exterior também, tá? Candidatos a bolsa de estudo no exterior para curso de graduação, tá? Cursos mais longos, e pessoas que querem solicitar visto, ok? Nos Estados Unidos também eles vão pedir o TOEFL IBT, ok? Então, a pontuação que vocês vão obter no TOEFL ITP, o que quer dizer? Então, não sei se vocês ouviram falar, existe uma tabela chamada Marco Comum Europeu de Idiomas. Alguém ouviu falar nisso? Se você entrar no Google, vocês conseguem, aí tem vários modelos lá que vocês podem utilizar. Então, nessa tabela, eles fizeram os níveis. Por exemplo, A1, A2 é nível básico, ok? Então, vamos supor, você é um candidato, uma pessoa que é um A1. Então, vocês olham na tabela e vão falar, no A1 eu sou uma pessoa que consigo fazer isso, isso, isso com o idioma que eu tenho, conhecimento de inglês que eu tenho. O nível B1 e B2 é um nível intermediário, ok? E o C1 e C2 é um nível avançado. Então, o TOEFL ITP, a ETS, fez uma tabela, tá, através de estudos e pesquisas, para mapear a pontuação que vocês podem obter no exame junto com o Marco Comum Europeu. Então, por exemplo, quem tiver um Total Cut Score, quem tiver, por exemplo, 500 pontos no exame, vocês estão entre o B2 e o C1, ok? Então, vocês vão na tabelinha lá do Marco Comum Europeu, vocês veem que lá entre o B2 e o C1 eu consigo fazer isso, isso, isso. Então, minha habilidade linguística é essa, ok? Preciso melhorar. Então, onde eu tenho que melhorar? O que eu preciso fazer, ok? Por exemplo, vocês fizeram o exame e obtiveram 400 pontos. 400 pontos estão entre o A2 e o B1. Tá? Então, para fazer um curso na universidade, sei lá, X, aqui no Brasil, você tem que ter pelo menos o nível B2. Então, vocês sabem o que vocês precisam melhorar. Ok? Então, é interessante, fez o exame, chegou o score, dá uma olhadinha na tabela, vê o que vocês precisam melhorar, se precisa melhorar alguma coisa. Ok? Então, o TOEFL ITP é um exame de papel, né, um exame mais tradicional, então vocês vão receber o gabarito, o livro de teste, ok? Ele tem 3 sessões, né? A primeira sessão do Leslie, ele vai falar sempre de campus universitário, então vida acadêmica, alunos conversando entre eles para marcar uma reunião, um grupo de estudos, professores dando aula, palestras, ok? Mas sempre voltada na parte acadêmica, ok? Na parte de Structure and Written Expression, como eu falei, não tem uma parte de reading, ok? Desculpa, de writing, então ele vai testar já a habilidade de vocês nessa sessão, ok? E na terceira parte, Reading Comprehension, vai testar a habilidade de vocês responderem questões relacionadas a alguns textos que vão estar lá, ok? E dentro disso aí também vai ter vocabulário, ok? O TOEFL ITP, ele tem multiple forms. O que é forms? Modelos de teste. Os testes são os mesmos, a quantidade de questão é a mesma, o contexto é o mesmo, porém são diferentes, ok? Isso porque vocês nunca farão o mesmo exame mais uma vez. Fez o exame esse ano, não conseguiu uma nota legal, vai fazer de novo depois de 6 meses, depois de um ano, vai fazer outro teste. Ok? A ETS toma cuidado com relação a isso para que os resultados sejam confiáveis. Né? Um resultado de uma pessoa que fez o teste e nunca viu, uma pessoa que já fez o teste anteriormente, não pode ser o mesmo. Tá? Você já teve essas questões, você já viu as questões, faz o teste novamente, obviamente que não vai ter o mesmo peso uma pessoa que nunca viu o teste. Ok? O TOEFL ele pode ser feito em qualquer época do ano, não existe data de aplicação específica. Ok? Vocês podem fazer essa semana que vem, não tem problema. Ok? Existem 2 níveis, tá? O Level 1, que é o TOEFL ITP, que ele avalia pessoas no nível intermediário até o avançado, e o Level 2, que é o Pre-TOEFL, que vai do High Beginning, do A2, até o nível intermediário B1. Okay? Então, uma das coisas primordiais para vocês conseguirem responder as questões com mais facilidade é vocês entenderem como funciona o teste. Okay?
Então, por exemplo, eu sei que vocês fizeram já muitos testes parecidos com esse, mas como preencher a folha de resposta é muito importante, ok? Isso prejudica bastante vocês, se vocês, por exemplo, não preencherem de forma correta, não pintarem as bolinhas de forma correta, apagou, deixou sombra, 2 respostas na mesma questão e apaga. Então é muito importante que na hora de preencher o teste, vocês façam com muita atenção e cuidado, ok? O teste é todo respondido a lápis, ok? Em nenhum momento, nenhuma parte da folha de resposta vocês podem utilizar a caneta, ok? A lapiseira pode ser que também gere um problema, porque se for aquele grafite muito fino, ele vai gerar aí uma bolha por trás das bolinhas lá, na hora que põe na máquina para corrigir, dá problema, ok? Então, evitem usar lapiseira, caneta é proibido, porque somente lápis. Lápis comum, aquele lápis preto, uma pontinha arredondada é o ideal, ok? Então, conteúdo do teste. Então, o teste ele tem alguns tópicos acadêmicos, né, que eles abordam: artes, biologia, história, física, ok? Comunicação, sociologia. Então, são esses assuntos que o teste vai abordar nas diferentes questões, ok? E vida do campus, que ele fala: viagem de estudos, comitês, eventos sociais, natureza, clima, internet e amigos, ok? Então, o teste ele vai, o conteúdo do texto, o contexto do teste é baseado nisso aqui, ok? Yes. Nesse caso aqui dos tópicos acadêmicos, se eu vou fazer a história, só cai história ou cai... Não, o teste é genérico, exatamente. Tá? Então aqui vamos ver como é que está o inglês de vocês. Coloquei uma questão, exemplo do teste. Então, vai aparecer lá no listening. Vocês vão escutar o CD falar o seguinte: I don't like this penguin very much. Outra pessoa fala: neither do I. What does the man mean? Então tem A, B e C. Qual que seria? Perfeito, vamos lá. Mais um exemplo de listening. Tem um textozinho que vocês vão escutar. Tá? Não vou ler porque está muito longo isso aí. Algum voluntário para ler? Vamos lá, pessoal. Não sem voluntários. Então eu deixo dois minutinhos para vocês lerem. Ok? Posso pular? Vamos lá. What's the purpose of the program? A, B, C ou D? Muito bem, ok? Outra pergunta. Why does the speaker recommend watching the program? C? D? Ok? Excellent. Ok? Então o listening tem esses tipos de questões, ok? Então não é nada muito complexo que vocês estão vendo, ok? Existe a pressão do tempo, sim, ok? Não é repetido, tá? Vai tocar, o CD vai começar a tocar do começo até o final. O aplicador não pode parar e nem pode voltar ao CD, tá? Então ele vai do começo até o final, vocês vão tendo sempre exemplos em cada tipo de exercício, ok? E é exatamente isso, tá? Vocês têm que escutar, responder diretamente no gabarito. Não pode responder no livro de teste. Eu sei que para algumas pessoas é desconfortável, mas é assim que funciona, ok? O que vocês podem fazer no livro de teste são anotações para vocês, por exemplo, esse que tem esse, né, ele é relativamente longo, né? Daí para um pouco mais. Então vocês podem fazer anotações, tá, durante o decorrer do texto, para que vocês consigam responder as questões, ok? Mas a resposta vai direto no gabarito, ok? Esse texto vai estar escrito, né? Não, eu coloquei escrito porque eu não tenho como colocar aqui, ok? Aqui seria a segunda sessão do teste. Coloquei também mais 2 exemplos aí. Então, eu gostaria que vocês aí respondessem o primeiro exemplo de estrutura.
Letter B, ok? Então, esse é o tipo de questão que vai aparecer na segunda sessão do teste, ok? No exemplo 2, é a parte de written expression, ok? Então, você tem aí uma sentença em 4 alternativas, 4 palavras grifadas, e vocês têm que dizer o que está errado aí. Ok? Qual das 4 palavras não estão de acordo, não estão corretas de acordo com o Standard English? Letra A. Ok. Por quê? Voz passiva, ok? Qual que vai dizer aí? Ok, pessoal? Então, isso também é um tipo de questão. Então, vocês veem que não é nada absurdamente difícil, ok? Vai render um pouco de habilidade de vocês de trabalhar contra o tempo, ok? Então, é importante que você sempre leve em consideração o tempo que está contando, está correndo lá. E para essa questão você tem 25 minutos para responder, e são 40 questões aí, então é bastante coisa, ok? Aí, na terceira parte, é o Reading Comprehension. Eu coloquei 2 questões aí. Então, tem um textinho ali em cima, e tem uma pergunta aqui e outra pergunta no outro slide. Queria que você desse uma lida rápida e respondesse a primeira pergunta. Uma resposta? E aí, pessoal? Ok? Perfeito. O que levou vocês a chegar nessa conclusão? Então, tem uma alternativa que está totalmente fora do contexto. Ok? Então, vocês vão ficar entre realmente 3 alternativas. Uma segunda alternativa não vai casar, tempo verbal, alguma coisa não vai estar legal. Então, vocês vão ficar sempre 2 possíveis, e tem sempre a melhor que completa a resposta. Ok? Vamos lá. Isso aqui é um exemplo de vocabulário, tá? Na linha 7, the phrase this tradition quer dizer o quê? É o mesmo texto, tá? Resposta? Isso. A, B, C ou D? E aí, pessoal? D? Exatamente. Okay? Então, vocês veem que mesmo a parte de reading comprehension também não é nada muito complexo. Ok? É que eu falo, é sempre
sempre vai requerer a habilidade de vocês trabalharem com a questão do tempo. Ok? Então, na parte de reading, vocês terão 55 minutos. Tá? Então, o tempo bem é apertado, mas dá para fazer. Tá? Tem uma questão que vocês entenderam, não se prendam, vai para frente. Ok? Porque às vezes vocês deixam de responder, fica pensando numa questão e deixa de responder outra em cima, que acaba o tempo. Então, não entendeu, não consegue responder, vai para frente. Vocês voltam e vê se conseguem responder. Ok? Outra coisa, são 3 sessões do teste, vocês não podem navegar entre as sessões. Okay? Então, por exemplo, nós do reading só podem trabalhar do reading. Vocês não podem voltar para a sessão 2, nem para a sessão de listening. Okay? Na sessão 2, só dentro da sessão 2. Não pode ir para 3 nem voltar para 1. Okay? Mesmo aqueles que acabem antes do tempo predeterminado, vocês não podem voltar e adiantar a sessão. Okay? Então, algumas dicas. Documentos. Okay? Para fazer o teste, vocês precisam do CPF, que é a numeração que vai na folha de resposta. Porém, para a inscrição, vocês vão precisar colocar os dados de vocês. Okay? No dia do teste, o aplicador vai pedir documento para vocês, então levem o RG. Okay? Não esqueçam. Okay? Ou RG, ou carteira de motorista, para quem não é brasileiro, passaporte. Okay? Lápis e borracha. Okay? Sabe que caneta é proibido usar no teste. Okay? Isso é importante, lápis número 1 é muito bom. 2, né? Lápis número 2. Ok? E borracha, preferencialmente aquela borracha branca apaga melhor. Ok? Durante o teste, pessoal, não tenta assim, eu vou marcar de levinho, depois eu passo. Não dá tempo. Respondam realmente o que vocês acham. Ok? Vocês não vão ter tempo também de transferir resposta do livro de resposta para a folha de teste no final. Então respondam diretamente no gabarito. Ok? Então, trabalhar rapidamente. Ok? Não parem para pensar demais. Ok? Tentem, não entendeu, passe para frente, não fica preso numa questão específica. Ok? Como eu falei, se não tiver dificuldade, vai para frente. Ok? Resposta diretamente no gabarito. Eu vou insistir muito nisso, que acontece de chegar muito teste para correção lá, com resposta no livro. Ok? Aí, infelizmente, o teste é cancelado. Ok? E como eu falei, não pode voltar às sessões. Tá? Vocês não podem entrar e nem pode voltar. Tem que trabalhar somente na sessão que vocês estão autorizados. Os livrinhos do teste, eles vêm lacrados. Tá? Então, o aplicador vai falar, vocês não podem receber o livro, abrir e ficar folheando. Vai estar com um serinho. Tá? Então, o aplicador vai colocar o CD vai falar, vocês podem abrir o livro. Aí vocês começam a fazer o teste todos no mesmo tempo. Ok? Então, vamos se preparar para o teste. Então, tem que estudar, não tem jeito. Inglês, como português, é uma língua viva. Vocês têm que praticar. Leiam, ok? Bastante material em inglês. Hoje em dia, vocês têm acesso aí, todo mundo tem acesso à internet, então tem muito vídeo no YouTube, tem muito site de estudo de idiomas, então vocês podem aí mergulhar na língua para aprender gramática, vocabulário, enfim. Ok? E existe o Test Taker Handbook, né? Que é o manual do candidato do TOEFL ATP. Esse manual vocês conseguem fazer, inclusive, download na internet dele, tem lá disponível para vocês, ok? Quem quiser, manda um e-mail para mim, que eu mando para vocês, não tem problema, ok? Aqui tem tudo o que vocês precisam saber do exame. Está em inglês, tá? Tem uma versão em português, eu tenho lá no meu escritório, precisou, você deixar meu e-mail com vocês, vocês mandam e-mail solicitando que eu mando para vocês. Leiam, ok? Lá, aqui inclusive tem um modelo de questão, tem esses exemplos que eu coloquei para vocês aqui, tem outros tipos de questão para vocês praticarem, inclusive as marcações também na folha de resposta. Existe um guia oficial também do TOEFL ATP. Esse guia foi preparado pela própria ETS, né, que é a empresa que desenvolveu os testes. Então ele está bem alinhado, tá, com o teste. Então quem quiser saber, tiver interesse, o primeiro capítulo, por exemplo, ele fala a informação geral do teste, como é formada a pontuação, como eles chegam naquele resultado. Tá? No capítulo 2 e 4, eles vão discutir as sessões do teste, vão dar exemplos, vão comentar as respostas, ok? No capítulo 5 são questões práticas, no 6 o simulado completo, ok? Então, quem tiver interesse pode adquirir diretamente lá pelo nosso site, não estou com o endereço aí, mastertest.com.br, produtos preparatório para o TOEFL, ok? Fez o exame, vocês vão receber o Score Report, que é esse documento aqui da esquerda.
Tá? Todo mundo recebe esse documento, independente da pontuação. Ok? Aqueles candidatos que obtiveram acima de 460 pontos, vocês podem requerer um certificado também. Tá? Então, ali estão as categorias: 460 a 542, certificado bronze, 543 até 626, prata, e 627 até 677, certificado ouro. Aí, para requerer, você vai entrar em contato com a gente e solicitar. Ok? Também tem um custo, não sei quanto que é, se não me engano, acho que R$ 95. Ok? Bom, agora eu quero ver vocês. Comentários, dúvidas? Vocês podem ir perguntando para o Paulo quando eu troco a apresentação aqui do EXP, e depois, se tiver alguma outra pergunta, depois a gente passa no Vou final. colocar aqui meu e-mail rapidinho para vocês. Aí. Então, eu tenho uma dúvida quanto tempo de resposta do teste para ter o retorno. O score, o resultado vai sair, o resultado virtual lá no site da consulta, em 30 dias após a aplicação. E o resultado, desculpa, 45 dias. O resultado em papel você recebe em 30 dias depois da divulgação do resultado eletrônico. Então, mais ou menos em 60 dias. E o do papel que tem que ser, que é o válido Para universidades, qualquer coisa, porque o oficial é o score, tá? Aquele poderrosinho. O certificado não é legal ter, mas não é o oficial que vocês realmente precisam. Ok? Porque em 2 anos você faz o teste hoje. Aí você, de repente, começar a fazer um curso no exterior, vai para os Estados Unidos fazer um curso de inglês. Então, eu não posso dizer que o teste que você fez hoje é a mesma coisa que o teste que você fez depois da sua estada no exterior, porque sua fluência aumentou. Ou você tem uma fluência fantástica hoje, em 2 anos você não ouve mais música, não vê mais nada, esquece. E aí? Então, você entendeu? Então, existe essa variação. O teste de Cambridge é a finalidade do teste, né? Esses testes são em inglês funcional, então aqui habilidades linguísticas para você fazer um curso no exterior. Esses testes de eficiência é em teste de pessoas que vão trabalhar com a língua, entendeu? Então a diferença basicamente é essa, por isso que não tem uma data de inspiração naqueles exames. Mais alguma pergunta? Eu vou passar para o Edson, então o Paulo vai ficar no final da apresentação também. Quem tiver dúvidas, se puder ficar, provavelmente vai passar das 2 horas. Quem puder ficar e tiver mais dúvidas, pode perguntar daí no final da apresentação. Pessoal, muito obrigado pela apresentação de vocês. Boa tarde a todos, meu nome é Edson Canela. Eu sou professor numa instituição em São Paulo, trabalho com língua portuguesa para estrangeiros e no departamento de relações internacionais também. Adoro trabalhar com internacionalização e trabalho também para a ITS, direto lá em Princeton. Eu sou representante deles aqui no Brasil. Tá? E eu vou falar especificamente sobre o TOEFL IBT. Tá? O Paulo falou sobre o ITP, eu vou falar sobre o IBT. Primeira coisa, tá? Muitas das informações que o Paulo deu são totalmente válidas e necessárias para o TOEFL IBT. Tá? Sem elas, vocês não vão conseguir fazer um bom teste, vocês não vão se preparar bem para o teste. Primeira coisa, pessoal, é decidir onde vocês vão, tá? Para que país vocês vão. Tá? E como o Paulo disse, sempre temos que olhar quais são os testes aceitos. Se você vai para um programa de pós-graduação, hoje, além do TOEFL IBT, está sendo pedido o GRE. Tá? Um grande número de universidades estrangeiras estão pedindo o GRE para os programas de Master, por exemplo. Isso o Paulo já falou, o TOEFL ITP não tem mais importância para eu falar, porque o Paulo já deu todos os detalhes. Vamos direto para o IBT. Tá? Diferente do ITP, esse daqui nós vamos ter 4 sessões, todas elas muito bem demarcadas. Primeira é para tradução, a segunda é para reading, speaking e a última writing. Tá? Hoje são cerca de 10.500 instituições, tá? Em mais de 130 países que aceitam os scores do TOEFL, pegando todos os testes que a ITS tem. Tá? É sem sombra de dúvida o teste de maior aceitação no planeta. Dentro dos Estados Unidos, de cada 5, 4 preferem esse teste. Tá? E como, reforçando o que o Paulo disse, ele também é usado para imigração,
para a estrutura do teste, que é o que vai servir para vocês, tá? Vamos destrinchar. Esse teste é o único teste, tá, da ITS com Degree Seek. Se você vai fazer uma dupla titulação, você precisa desse teste. Se você vai para uma instituição de Higher Education, tá, você vai precisar desse teste. O ITP, que está sendo aplicado nas instituições federais, digamos, nas faculdades federais, ele é um teste de monitoramento e aceito o programa Ciências Sem Fronteiras, agora Idiomas Sem Fronteiras. Tá? Mas se você for fazer uma bititulação, você vai fazer o TOEFL IBT lá fora. Você vai começar estudando, ele vai nivelar, você vai estudar lá e ao final, para você ter a validação de tudo isso, você vai fazer o TOEFL IBT. Só o TOEFL ITP não dá conta disso. Todas as instituições têm no programa delas, tá, quais os testes são aceitos. Não existe só o TOEFL ou os TOEFLs como teste, existem outros testes. O que nós estamos fazendo aqui é dizendo que o TOEFL é o mais aceito. E o governo também, o governo federal, comprou uma quantidade bastante razoável desses testes, tá, para aplicar no programa. Começou com o programa Ciências Sem Fronteiras e agora um nivelamento para todas as instituições. Agora, dentro do nosso país, por exemplo, você vai para um programa de mestrado, doutorado, um programa que pede, um programa que vai pedir um certificado de proficiência de língua inglesa, o TOEFL ITP vai servir para esses propósitos. O IBT vai se desenrolar nessas 4 sessões, vocês vão ficar 4 horas dentro do laboratório, tem um break time de 10 minutos, tá? E ele compreende os 2 inputs de linguagem, que seria o reading e o listening, ou seja, o que depende muito de você e que, mesmo estudando, tá, você vai conseguir melhorar, mas não melhoraria tanto como os outputs, que seriam o speaking e o writing. Quando você chega, isso é muito importante, nós precisamos de um documento com foto, diferente do CPF, que é vital para a ficha de inscrição no TOEFL ITP. Aqui vocês não vão ter que preencher ficha alguma. Tá? Vocês vão entrar no site, eu vou dar alguns slides, em alguns outros slides, essas instruções para vocês. Vocês entram no site e lá você vai fazer todo o seu registro. Não existe forma de pagar em dinheiro, Brazilian currency. Não, você vai pagar com cartão de crédito. Toda a movimentação é feita via site, via TOEFL, via ITS, e vocês vão receber no e-mail de vocês um comprovante de registro. Esse comprovante também não é necessário levar no dia, tá? Levem por questões assim de Murphy existe. Você não está lá no centro no dia, o seu nome não está, então vai ficar mais fácil, de repente, de tentar falar com o call center deles, que é tudo direcionado na Índia. Tá? Vejam bem, chegou! Você vai ter que deixar dentro de uma sala, tá? Relógio, celular desligado, qualquer coisa que você estiver no teu corpo, tá? E além disso, vocês serão revistados com os detectores de metais. Tá? Vocês vão passar por um detector de metal para saber se vocês não têm câmera, se vocês não têm relógio com calculadora ou qualquer coisa parecida. O teste também é totalmente acadêmico. Tá? Ele é todo voltado para um contexto acadêmico. E depois de toda essa revisão, se vocês estão com celular, etc., vocês vão ser deslocados para uma outra sala, onde vocês vão tirar uma foto. Tá? Essa foto vai acompanhar o score de vocês, por isso, sorriam, é permitido sorrir. Tá? E para onde for o score, essa foto vai estar lá. Feito todo esse processo, tá? Eles vão designar um computador para vocês, e nesse computador já vai ter tudo que você precisa. Diferente do TOEFL ITP, você não pode levar caneta, lápis, papel ou qualquer outra coisa. É o próprio centro que vai fornecer isso para vocês. 3 folhas, 2 lápis, uma caneta, porque isso só vai servir para note-taking.
Todo o teste é feito no computador. No listening, pessoal, vocês vão ter de 3 a 4 hazards, que vai durar 60 a 80 minutos, e dividido no score, que vai de 0 a 120, isso vale até 30. No listening, vocês vão ter de 2 a 6 lectures, ok? E também, obedecendo o modelo do ITP, isso vai ter classroom discussions e depois 2 a 3 conversations, e cada uma com 5 questões, na de cima 6. Vai variar um pouco entre o reading e o listening, justamente para você não ter a mesma tela que o seu colega. Existe um espaço gerenciado entre esse computador e esse, e existe também uma divisória, mas a intenção é fazer que vocês não caem com as mesmas telas e de repente você dê um olhadão lá ou alguma coisa do gênero, porque é muito difícil. Entrou no break time, vocês têm 10 minutos. É mandatório que saia da sala. Não pode ficar lá na frente esperando, achando que o teste de vocês vai voltar do nada. Não vai voltar. O aplicador tem que dar um comando para que o teste de vocês volte. Vocês terão 10 minutos para tomar uma água, espreguiçar, stretch, ok? Vão precisar, tá? Porque 4 horas é bastante tempo. Levem um lanche, vocês vão poder pegar esse lanche na hora do intervalo. Levem água. E depois desses 10 minutos, vamos voltar para a parte do speaking, porque nesses vocês falam. Vocês vão receber logo no começo um headphone set, que o ideal é que vocês fiquem aqui o tempo todo. Ajuda vocês a não ouvirem barulho externo, deixa mais calmo, mais tranquilo, e vocês vão falar nesse microfone. Você vai ter 2 tarefas, tá, para expressar a sua opinião, e 4 tarefas para você falar baseado no que você leu ou no que você ouviu. Tá? E aqui, as conversas são basicamente sobre uma palestra que o professor está dando, um bate-papo do professor com o aluno perguntando para um outro colega dentro da faculdade alguma coisa, perguntando para a bibliotecária. E olhem lá embaixo que note-taking is allowed in all sections. Isso é vital para vocês. Vocês têm que anotar. É importantíssimo que vocês anotem no listening, principalmente, porque senão vocês não vão lembrar de toda a direção da pergunta depois. Tá? E tão importante quanto que vocês anotem no speaking também. Algumas perguntas vocês vão ter 45 segundos para responder, outras 60 segundos. Para as que têm 60 segundos, vocês vão ter 20 segundos para preparar a resposta. Para as que têm 45, vocês vão ter 15 segundos. É claro que em 15 segundos nós não conseguimos escrever uma resposta. Já no primeiro, I think, já bate e acabou o tempo e daí você se perde. É por isso que é necessário fazer um curso preparatório para conhecer a estrutura dessa prova. Você não vai fazer só xizinho e marcar a resposta correta. Algumas respostas você tem que escolher até 3 alternativas, outras respostas você tem que drag e colocar essa resposta. Existe uma estruturação diferenciada. Afinal, o teste vai permitir que você entre numa instituição estrangeira e fique lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos até, ou até você se formar. Tá? A minha sugestão aqui no speaking é que vocês façam anotações de palavras que remetem o que vocês vão falar. Por exemplo, uma pergunta que pode ocorrer ali é 2 pessoas conversando. Why living on campus is better than living outside campus? Conforme ele já vai fazendo a pergunta, você já vai conseguir imaginar o que você vai responder. Se você não fizer esse preparo, o reloginho que o Paulo falou está lá piscando. O reloginho vai começar a ir embora. Você tem a opção de tirar o reloginho. Vai ser a pior coisa que você vai fazer, porque na hora que você lembrar do reloginho, o tempo já vai ter acabado. Então deixa ele lá. Aí você pensa, living on campus, I'm going to save money. Então vocês colocam lá, save money, more contact with the teacher, more contact with the friends, so I'll develop more my English. Isso dá para a gente fazer em 15 segundos. Mas isso não dá. E daí abre a resposta, né? Você começa, well, I really believe, well, I think, estrutura a sua resposta com uma apresentação,
save money, você anotou também more contact with the teachers, more time to do my homework, since I don't take any public transportation. They will say, well, in my opinion, living on campus is much better because I'm going to have more contact with my friends, I'm going to save my money since I won't take public transportation, and I will have more contact with the teachers and time to do my homework. I really believe it will be an advantage for me. A resposta é simples, mas vocês fizeram tudo o que eles pediram. Começo, meio e fim. Não deixem acabar sem concluir. Usem estruturas que mostrem essa conclusão. That's why I think it's so finally to convert. Porque se é um teste acadêmico, ele quer isso. Tá? Ele quer que você apresente o seu tópico, desenvolva e finalize. Isso você pode fazer com todas as questões. Com certeza, a sua pontuação vai ser melhor. Tá? Finalmente, nós vamos chegar no writing e vocês terão duas tarefas, uma integrated e outra independent. Tá? Eu particularmente gosto mais da independent, você vai supor an opinion on a topic e para essa você vai ter 30 minutos e a integrated, based on what's read or listen, você vai ter 20 minutos. Tá? E qual é a chave aqui quando vocês forem escrever? A chave é ligar um período com o outro. A chave é usar as transition words. Tá? Eles gostam muito disso. Nevertheless, however, in addition, moreover, thus, consequently, firstly, secondly, finally, concluding. Porque isso demonstra em que etapa do texto você está. E isso é extremamente valorizado. Tá? Alguns alunos se preocupam muito com a pontuação dentro dessa sessão. Por isso que eu aconselho a todos fazerem um curso preparatório. Existem bons cursos, tá? Existe um material que vocês podem comprar também, é só vocês pesquisarem na internet. E existe muito material de suporte grátis. Tá? Aqui, não se preocupem com pontuação, lembrem-se de 2 pontos, pessoal, ponto final e vírgula. Aí o aluno pergunta, na hora que ele está fazendo o teste, professor, como que eu coloco ponto e vírgula? Meu Deus, isso não vai contar absolutamente nada dentro da sua escrita. Como eu coloco 2 pontos, como eu coloco licenças, como eu coloco isso. Isso não é importante. O importante é ponto e vírgula. Por que ele pergunta? Porque quando você vai fazer o teste, o teclado é automaticamente transformado no padrão americano. Então, por exemplo, se você quiser dar vírgula, vai ser, se não me engano, C cedilha. Você vai ter que apertar o C cedilha para vírgula. E como esses 2 pontos, o C cedilha e o ponto final, são importantes, eles vão estar na frente da lousa de todos os centros aplicadores. Ok? Você pode anotar em todas as sessões, finalizando você terá um score de 0 a 120 e é isso que vai colocar você dentro de uma universidade. As universidades mais top, vamos falar as 8 da Ivy League americana ou as top 10, vão pedir score mais alto. Tá? O que é um score mais alto? É 105 mais ou menos. Tá? 105, 110, Brown vai pedir 111, Yale vai pedir 109. E quanto mais conceituada a universidade, maior vai ser esse score. As boas universidades vão começar a partir de 85, 90. Tá? Esse já é um score. Não aconselho ninguém que tenha intermediário para baixo a fazer o teste, porque o teste é para fins acadêmicos e com abaixo do intermediário você não consegue uma comunicação efetiva para falar com um professor numa instituição estrangeira. O teste é válido por 2 anos, justamente pelo que o Paulo falou, tá? Pedagogicamente acredita-se que se em 2 anos houver prática, vai subir, né? Mas não significa que depois de 2 anos você precise fazer de novo o teste. Porque se você está estudando já há 2 anos, você vai estar tão master na língua que não interessa fazer outro teste. Tá? Mediante isso, você vai nas instituições e procura TOEFL. Cuidado, verifique o que ela fala. TOEFL, IBT. Porque como as siglas são parecidas, TOEFL ITP, TOEFL IBT, verifica qual é a nomenclatura do exame que ela pede. Para estudar
vai ter que ser o TOEFL IBT. Para outros programas específicos, são alguns programas que não têm, tá, esse TICPC, tá, pode ser o TOEFL ITP. Isso também nós precisamos mais. Para saber mais sobre isso, pessoal, o TOEFL do Anywhere é o site mais importante para vocês. Quando vocês entrarem nesse site, vocês vão saber tudo para fazer. A inscrição, o que você pode, o que você não pode, e o preço do teste, tá, é $215 pelo câmbio atual. Tá? Então, assim, esse teste já teve perto dos R$1.000 no câmbio de 4,25. O ideal é que se preparem para não pagar 2 vezes o teste. Ele é aplicado no Brasil cerca de 50 a 56 vezes por ano. Tá? Mas em época de chamada para bolsas, por exemplo, quando tinha Ciências Sem Fronteiras, era muito difícil conseguir esse teste no espaço de 2 meses. Então, não vão deixar para a última hora. Eu vou fazer na semana que vem, então eu vou me registrar na segunda-feira. Não vai achar. Na instituição que eu trabalho, ele só tem espaço agora para 11 de julho. Até 11 de julho, todas as vagas estão cheias. E não é pequeno o número lá, tá? Não é 3, 4, 5, são 56 lugares. O modelo que vocês vão receber, desde que vocês especifiquem quando estão se inscrevendo, tá? Em 10 dias é esse. Olha a foto lá em cima, sorridente, linda. Tá? Lembre-se, sua cara vai aparecer para todo mundo. E a instituição vai receber esse daqui. Você pode, diretamente na inscrição, designar quais instituições que você quer que receba. Isso é muito legal. Tá? Você não precisa nem mandar, você não precisa fazer nada. A ITS manda diretamente para a instituição. Ah, Edson, mas se eu não for bem, se eu tiver que fazer outro? Não tem problema. Se você mandar 2, 3 testes para a instituição, ela vai escolher o seu melhor score. Ninguém quer prejudicar. Nós temos essa mentalidade, ah não, ele vai me ferrar, ele vai pegar o pior. Não, é interesse dele que vocês vão estudar lá. Então eles vão escolher o melhor score para vocês. Ah, só uma coisinha. Aqui no Reading, por exemplo, Lausanne, vocês têm que prestar bastante atenção, porque algumas instituições vão pedir 100, mas mínimo 25 em cada uma. Tá? Então, prestar atenção nisso também. Para saber onde você pode fazer, tá? É só você entrar no site. Tudo vai ser www.its.org/TOEFL e daí depois da outra barra, location and materials, free materials, todas as palavras que remetem ao que vocês precisam e vai direto para o site. Alguns recursos, tá? Rapidamente, para a gente finalizar. No TOEFL Go Anywhere, vocês têm a parte que eu acho mais importante, que é o Practice para vocês. Sem esse Practice, vocês vão se perder ao longo do texto, do teste. Aqui, tá? Tem alguns sites que eu mesmo pesquisei, que tem várias instituições que trabalham com bolsas de estudo. Tá? Vocês podem, de repente, estar pesquisando nessas aqui também, para uma bolsa no exterior. E daí, se vocês precisarem de qualquer coisa, é só me procurar. Os free materials que nós temos no TOEFL. Tá? Eu gosto do TOEFL Test Prep Planner, que você vai fazer o download. É um curso de 8 semanas. E assim, se você seguir ou segui-lo à risca, você em 8 semanas vai estar preparado. Lembrando, se tiver um nível intermediário, que seria B1 quase no B2. Tá? Porque o TOEFL não tem pass or fail. O TOEFL tem um score. Se você tirou 10, 20 de score, saiba que isso não vai levar você a lugar algum. Para você começar a pensar em estudar fora, com um score do TOEFL 70 para cima. Algumas instituições vão aceitar, por exemplo, 50, mas com certeza você vai jogar tênis muito
futebol muito bem, ou um esporte muito bem. Porque daí você vai estudar 6 meses lá, tá? Já aconteceu isso com vários alunos meus. Você vai estudar 6 meses, se preparar em inglês, demonstrar as suas habilidades no esporte e depois fazer o TOEFL IBT lá para começar os seus estudos, tá? Esse TOEFL Test Planner você vai fazer o download, inclusive do audio files, tá? E vai poder estudar durante 8 semanas toda a estruturação do teste. Total grátis. Temos também TOEFL IBT Interactive Sampler, temos TOEFL IBT Test Questions, ok? E depois o Quick Prep. De todos esses, o Planner é o mais completo. E daí, nós vamos ter os materiais pagos. A diferença dos materiais pagos para os materiais grátis é que os pagos são pagos e os grátis são grátis. Porque nós brasileiros, é grátis não presta, é grátis e presta. Tá? Ele só tem um limite, vai chegar no limite, vai acabar. Aí você paga, se você precisar de mais, você paga. Eu digo que o TOEFL Test Planner dá conta do recado para um aluno intermediário. Desses materiais, o que eu mais gosto é o TOEFL Practice Online. Ele custa $27. Você compra uma senha e essa senha te dá um teste de 4 horas, normal, um teste igualzinho, tá? O que vocês vão encarar e te dá um score automático. Ele tem uma correção automática, tá? E é muito próximo do real. O teste é real. Vocês vão ficar no listening, no reading, no writing, no speaking e depois vocês vão ter um score que é automático. Quando eu fui convidado para trabalhar lá, eu fiz o TOEFL Practice Online. E isso... Professora Débora, sumiu. Voltou. Quem subiu o Débora? Eu entonei a voz no final, professora Débora. Sumi. E esse Practice Online deu uma diferença de 2 pontos pro real, né? E eu sempre me aconselho os alunos, se quer comprar alguma coisa, eu pessoalmente gosto muito desse, tá? Eu não vou falar sobre o GRE, porque nós não teremos mais tempo, né? O combinado foi até 1 hora, mas rapidamente, para vocês terem alguma ideia do GRE, esse teste é o que vocês vão precisar para um bom número de mestrado e doutorado lá fora. Tá? Ele não vai ter a parte de fala, porque provavelmente agregado a ele virá o TOEFL também. Tá? As instituições geralmente pedem os 2. Tá? E esse vai ter uma parte de analytical writing. Olha como o foco já muda. A escrita é analítica. Tá? Uma parte de verbal reasoning que vai direcionar questões de compreensão mais profunda dentro da língua. E a última parte, que é quantitative reasoning, que a gente chama de matemática, mas não é matemática. Tá? Vocês aqui não estudam matemática, eu também não estudei matemática, eu vejo o mundo através da literatura, eu detesto matemática, eu odeio matemática, então eu não vou fazer nada ligado à matemática. Tá? Mas fiz a parte de matemática desse teste e são conceitos universais, dá pra gente sair-se bem sem saber matemática. Eu não saí lá grandes coisas, né? Mas eu sou totalmente limitado em matemática, mas eu passaria. Eu teria passado, né? Mas eu reconheço minha limitação. Ele tem uma calculadora, tá? No próprio teste. Se alguém for fazer um programa de mestrado e doutorado numa universidade fora, tá? E esse teste for solicitado, também vai precisar de um preparo, pessoal. Não vai chegar a fazer o teste sem conhecer a estrutura. E esse preparo vocês vão poder pegar no Power Prep 2, tá? Vai ter uma prova completa para vocês, tá? E ali no Revised General e Care, vocês vão ter várias dicas para isso. Tem um guia oficial também, esse tem um preço bastante convidativo, tá? 35. E vocês podem comprar esse mesmo guia com a opção de trabalhar com ele no celular
ou então no seu iPad. Tá? Para questões, qualquer tipo, tá? Que eu não puder responder agora, vocês têm o GRE, o TOEFL e o meu e-mail embaixo, tá? E eu só falo para vocês que eu respondo as questões sempre às quintas-feiras, então se vocês mandarem na segunda, aí eu vou responder às quintas. Quintas eu vou dividir o dia para responder tudo isso. Não dá para fazer todos os dias, porque todos os dias eu tenho que dar, que é o que eu realmente faço desde os meus 19 anos. Tá? Muito obrigado, e eu acho que tanto eu como o Paulo estamos aqui abertos para qualquer coisa. Obrigado. Ah tá, o GRE custa básicos, tudo é muito básico no nosso dólar de quase R$4. $205, mas tem uma diferença. O GRE, por ser um teste de proficiência para um nível de mestrado e doutorado, não vão te pedir GRE se você for fazer graduação, tá? Ele tem duração de 5 anos, o score dele vai valer por 5 anos. Porque acredita-se que demora um pouco mais para você fazer esse mestrado e esse doutorado. E de repente, um teste que serviu para o mestrado pode ser engatilhado também no doutorado. Tá? E agregado a isso, para saber a sua proficiência na fala, provavelmente será solicitado o TOEFL IBT também. Então, ponha nesse pé 420. E como funciona o score? O score dele é uma coisa um pouco mais elaborada, tá? Vai até 168, você tem que tirar algumas. Mais uma vez, você vai ter que ver toda a nota que a sua instituição pede, tá? E a parte de escrita vai até 5, tá? Dividido em meio ponto. Meio, 1, meio, 2, meio, 3. Mas aí você também tem que ver da pontuação do seu instituição pede. 150 já está numa pontuação bastante privilegiada. E como eles vão pedir provavelmente o TOEFL e o GRE, eles vão fazer no composto das notas. Mais uma vez, esse você pode também fazer quantas vezes você quiser. Lembrando que esse não é de... o TOEFL, se não me engano, você pode fazer de 12 em 12, 13 em 13 dias. Depende dos $215. O GRE é mais ou menos um mês. Ele não tem a mesma frequência que o TOEFL tem, e ele não tem a mesma quantidade de lugares que o TOEFL tem. Tá? Mas são todos os três da mesma empresa. Mais alguma? Para mim ou para o Paulo? A prova que a Unesp vai oferecer é qual delas? O ITP. Tá? A Unesp vai oferecer o ITP. Super importante para você fazer o seu nivelamento, saber em que estágio você está, ir para programas do Ciências Sem Fronteiras, do Idiomas Sem Fronteiras, e para as instituições nacionais que pedem o teste de proficiência para você entrar nos programas de mestrado e doutorado. Tá? Eu, há 200 anos atrás, fiz o ITP para o programa de mestrado na USP. Foi esse que eles me pediram há muito tempo. Quando eu falo muito tempo, pessoal. Tem base uns 30 anos que eu já me graduei, então... Tá bom. Mais alguma? Tem uma taxa também para quando você quer mudar já direto para a universidade? Os primeiros, o IBT não, os primeiros não, acho que você pode já incluir, tá, na matrícula pro teste solicitar para 4 instituições, que são os extras que você precisa, tá? São os extras, porque tem gente que manda para 10, 15, 20. Agora, se você for no TOEFL Go Anywhere, é muito legal o site. Ele tem inclusive um search que você coloca a sua pontuação, por exemplo, você tirou 119, todo mundo vai te aceitar e brigar por você. Você tirou 98. Tu colocas lá 98, ele faz uma varredura do Canadá até a Nova Zelândia e traz para você todas as universidades que têm como exigência o score 98. Tá? Junto com essa matrícula, esse registro do teste, vem muita coisa legal. Depende da sua pesquisa, é um trabalho meio de formiguinha, mas tem muita coisa boa, com certeza.
E a Unesp está numa fase de internacionalização muito grande, e por isso ela está oferecendo esse teste para os estudantes, para os professores e para os funcionários. Então, não percam essa oportunidade. A gente deve oferecer esse curso para os auditores fiscais, né? Na nossa instituição, nós vamos oferecer aqui no centro tem 40 vagas. Temos 40 vagas para o centro de outros estudantes, outros alunos, outros funcionários, professores. Podem optar, por exemplo, fazer aqui, como vocês podem optar por fazer em qualquer outro campus da Unesp que ofereça também esse teste. Aqui a gente deve oferecer o teste, acho que no dia 3 e no dia 17 de junho, né? E a professora Débora, o professor Ivan, eu, o Dirceu e talvez o funcionário, vamos aplicar um teste para vocês. Certo? Então, não percam a oportunidade de fazer uso do teste dos nossos estudantes. Mas também, por outro lado, eu peço que se inscrevam, fazer o teste aqueles que têm com vistas a fazer um mestrado, doutorado, algum estágio para o colega de alunos de graduação. Realmente, quem se inscreva, venha fazer o teste. E se você uma vez feita a inscrição, você está inscrito, ele está pago. Se não comparece, é um recurso que você Professor, posso só adicionar um pouquinho? Esses testes já foram comprados, né? Não foram comprados diretamente da ITS, foram comprados diretamente da Mastertest, que intermediou isso. O governo comprou uma quantidade legal de testes para disponibilizar para os nossos alunos brasileiros. Então, assim, nós brasileiros, eu, professor Paulo, vocês já pagamos esse teste. Então, vamos aproveitar. Isso que o professor falou é vital. Vamos aproveitar, porque se a gente não aproveitar, ele está aí. Não se sabe para quê. Como vai passar as inscrições? A gente precisa confirmar os dias de contato dessas missões, em princípio, são duas datas. Tem uma limitação de sala, né? Até a própria sala não foi organizada para o teste, então não é aleatório, você tem que ter uma sala, as carteiras são divididas exatamente, para não ter nenhum problema. Então, como a gente tem poucas salas, pode ser 2 turmas, cada uma com 20 alunos. Então, em princípio, deve ser dia 3 e dia 17 de junho, e aí, se confirmar, isso a gente vai saber a data de inscrição. Nossa, questões da pós-graduação muito claro, a gente pode se inscrever por aqui, pelo lado da ofício, pode se inscrever nesse São 24 em cada dia? Ou 24 40? em cada dia. Porque as nossas salas, para o Mastertest, existe um sistema todo, você tem um método, né, de separação entre cada